Opa, 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 que é isso? Vamos para mais um vídeo aula sobre PG, progressão geométrica. O que difere da PA, porque aquela constante chamada razão, na PA vai somando para determinar o próximo, claro, tem a aplicação de algoritmo, e na PG você vai pegar o próximo é determinado, pegando o anterior e multiplicando por essa constante chamada razão. Então, você colocou aqui embaixo, porque não lá em cima? Vamos mudar um pouco, vai. Calcule o sétimo termo de uma PG na qual o A3... Bom, vamos colocar aqui o que a gente tem, o que a gente quer. A gente quer o sétimo termo. O sétimo termo a gente vai denotar A7. É uma letra comum, a gente quer isso aqui. E o que a gente tem? A gente tem o terceiro elemento. Nós temos o terceiro elemento, o A3, que vale 16. Temos também a razão. Então agora ficou fácil até o sétimo. E temos também a razão. E a razão aqui, que é chamado de Q, na PG, é 2. São os elementos que nós temos ou que nós queremos. E assim, deixa eu colocar aqui na frente. Uma PG tem esta organização, que é um elemento A1, primeiro elemento, o segundo A2. Isso é um pensamento, né, de sequência, a gente aqui vai tratar como PG. Um elemento terceiro, um terceiro elemento, um quarto elemento. Vamos colocar até o sétimo. Um quinto elemento, o sexto elemento e o sétimo elemento. E aí, se eu for pensar como PG, que é a partir do elemento inicial ou de alguém que eu conheça, vai se multiplicando por essa constante. Por quê? Porque a constante chamada razão, ela é calculada da seguinte forma. Se você pega na ordem qualquer, no sentido de que pega um valor. Então, eu vou pegar, por exemplo, o A2 sobre o A1. Que é o mesmo que você pode pegar todos, não precisa, é claro, do que, por exemplo, o A7 sobre o A6. Isso sempre vai acontecer, essa igualdade vai acontecer. Então, a razão eu tenho aqui. Se eu tenho a razão, mesmo não tendo o primeiro termo, que eu vou deixar em branco aqui, ó, o primeiro eu não tenho, o segundo eu não tenho. Eu tenho o terceiro termo, e o terceiro termo quem é? 16. Se a razão de uma PG é dessa maneira que calcula, ou seja, o resultado da divisão, meu A3 é 6. Quem é o meu A4? É esse valor aqui multiplicado pela razão, que é 2. Portanto, esse cara aqui vai ser 16 vezes 2, 32. Entendeu o raciocínio? Quem é o próximo? Quem é o A5? É o meu 32 vezes 2. E o 32 vezes 2, 64. O meu A6, quem é? É o A5 multiplicado por 2. Ou seja, aqui vai dar 128. E, finalmente, o A7 é este valor aqui, que é o último calculado, vezes 2, que vai dar o quê? Os 256. A gente pode fazer isto desta maneira. Mas tem uma outra forma de fazer isto aqui, que não precisa ficar fazendo, né? Se eu tiver uma sequência enorme, uma grande sequência, eu não posso fazer isto. Não tenho dar conta de fazer isso. É para isso que serve o quê? Algumas fórmulas, alguns algoritmos. Então, por exemplo, se eu estou multiplicando, a volta é o quê? Dividindo. Então, se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 8, que é o segundo elemento. Por 2 novamente, né? Dividir por 2 novamente,
porque aqui vai multiplicando sempre por 2, isso aqui vai dar 4. Então, o primeiro elemento dessa sequência é 4. E ele está pedindo o sétimo, portanto, o sétimo está aqui, ó. O A7 é igual a 256. Porque ele pede o sétimo elemento desta sequência. Está aqui, está pronto, está resolvido, né, levando em consideração o raciocínio para determinar o sétimo elemento. Agora, não dá para a gente ficar pensando isso para todos. Eu preciso aprender a calcular isso de outra maneira. E aí a gente vai calcular aplicando o termo geral. Né? Mas para calcular o termo geral, que é esta relação aqui, AN, que é o último termo, no caso é o A7, vai ser A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Neste caso aqui, o A1 a gente tem, melhor, o A1 a gente precisa ter. Eu tenho os outros, eu tenho o A7, tenho a razão e tenho este cara. Eu preciso determinar este daqui. Para eu fazer o quê? Jogar aqui e saber quem é o sétimo elemento, se eu conheço o A3, na verdade. O A3 eu conheço a razão, certo? Eu sei que o N é 7, quer dizer, eu sei que o N é 7, mas é 7 para calcular o A7. E para esse caso aqui, se eu tenho até o terceiro? Neste caso aqui, o N é 3. A razão não muda, a razão ali não vai mudar. O N aqui é 3. Aí fica fácil calcular o A1. Por quê? Eu tenho o A3, eu jogo aqui, tem o A1 eu quero, a razão eu tenho, o N é 3, porque eu quero calcular até o A3. Que nem precisava de forma assim, pensar. Então, se eu pensar nisto aqui, eu tenho aqui 3, ou melhor, 16, que é o nosso AN, que nesse caso é o 3. Eu quero saber quem é o A1, a razão é 2, e aqui é 3, como eu estou trabalhando com A3, né? Aqui o N é 3, 3 menos 1, 2. Aí eu tenho aqui 16, aqui eu tenho 4, então vai ficar 4 vezes A1, simplifica, né? Ó, aqui divide por 4 e aqui divide por 4 é 4. Portanto, o nosso A1 nós temos. O nosso A1 é 4. Mas por que você fez isso? Porque eu vou usar a forma do termo geral e eu não tinha um A1. Eu usei aqui até o A3, né? Calculamos aqui pelo A3. Esse carinha aqui, deixa eu colocar, é o nosso A3, ó. Isso aqui é o nosso A3. E a gente tem. Então, se eu conheço o A3, eu usei a forma do termo geral para achar o 1. Mas e aí, o que eu preciso? Achar o A7. Eu tenho ali o A7, estou determinando aqui por termo geral. Por quê? Porque se eu pedir aqui uma quantidade enorme, você não vai ficar fazendo assim. E aí o termo geral, a forma do termo geral é a mesma, que está aqui para que eu usei para 3. Só que aqui no caso vai ser o quê? O A7 que eu quero, o A1 eu tenho agora que é 4, a razão é 2 e aqui é 6. Por que é 6? Porque é o N. O N neste caso aqui é 7. O N é esse carinha aqui, ó. Esse é o nosso N, o 7. Porque está aqui, né, pedindo ó, A7. Se eu estou querendo o A7, o N é 7. Perfeito? Aí o que a gente tem nesse caso? A7 vai ser igual 2, vamos lá, 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, que vai dar 64, porque 2 elevado a 5 é 32. Faz a continha aí. Portanto, o nosso A7 é 4 vezes isso aqui. 2 vezes 128, portanto, 4 vezes 64 é 256.
Olha lá, deu a mesma coisa, deu o mesmo valor, o mesmo resultado que quando nós fizemos dessa maneira, pensando na linha, na forma de pensar, raciocínio, na lógica de PG, conhecendo a razão e um termo, que nós conhecíamos o terceiro. Esse outro caminho aqui é para você determinar, por exemplo, se fosse 50 termos, você não ia ficar fazendo dessa maneira. Então, está pedido, por exemplo, para você determinar, deixa eu só fazer, para você determinar, por exemplo, os 50 primeiros termos dessa PG. Você não ia ficar fazendo desta maneira, você ia jogar aqui para achar o A1, nesse caso conhecendo o terceiro também, ou quarto, ou quinto, não importa. Você ia usar isso aqui para achar o A1, depois, novamente, a forma do termo geral, para você achar o A50. Tá certo? Então, bem aí explicado para você seguir seu rumo e aprender cada vez mais. Então, abraço, sucesso aí nos conhecimentos.